Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco presencialmente e também aqueles que nos ouvem, nos acompanham pelas nossas redes sociais. Queremos agradecer muito a presença de todos. Hoje não deixa de ser uma reunião muito especial para nós, porque é a primeira reunião, a primeira quinta-feira do ano. Neste 2025, o Natal e o Ano Novo caíram na quinta-feira, né? Então, foi a única reunião pública que nós não tivemos nas 2 últimas semanas. Então, eu já estava com muita saudade de todos, da nossa reunião. É sempre uma alegria e uma gratidão imensa estarmos aqui, começarmos mais esse ano, né? E nós hoje estamos duplamente felizes, porque o nosso orador da tarde de hoje é o Diego que é, como todo mundo já ouviu, né? Um ex-aluno querido. Eu sempre digo que ex-aluno é filho do coração para sempre, né? Então, é meu ex-aluno querido, ele que é um trabalhador espírita, que tem feito palestras na região toda, em muitas casas aqui em Bauru, e que hoje nos dá essa alegria de estar aqui conosco, tá certo? Ele traz um tema muito interessante para todos nós, um tema que, como sempre, nos convida a uma grande reflexão, e nós vamos direcionar a ele os nossos melhores pensamentos, né? Para que ele seja muito bem intuído e possa se sentir muito à vontade na nossa casa e principalmente nesta reunião de quinta-feira, pela qual nós temos tanto carinho, né? São 30 anos aqui nas quintas-feiras. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, principalmente. Querido Pai, amado Mestre Jesus, mentores queridos da nossa casa, da nossa reunião, nós vos agradecemos imensamente pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos mais uma vez, por mais um ano nesse trabalho, e pedimos sempre para que seja um ano de muito trabalho no campo do bem, que possamos nos melhorar a cada dia, possamos evoluir sempre, sermos sempre melhores a cada dia e possamos trabalhar muito, com muita fé, muita bondade no coração, neste ano que se inicia. Agradecemos imensamente e que possamos aproveitar muito bem toda a aprendizagem de hoje. Que assim seja. Eu convido então o Diego. O Diego, ele é presidente da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Duartina, e tem também uma experiência muito grande, muitos anos de espiritismo, de estudo da doutrina, e é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui hoje com vocês, nesse dia, como a Leila disse, nessa estreia, né? Nessa casa que eu acho que vale começar falando isso. Na época que eu era aluno da Leila ainda, foi a primeira casa espírita que eu adentrei. Vim aqui em busca de algum tipo de orientação sobre as questões mediúnicas. Então, hoje aqui, 20 e tantos anos depois, estamos aqui estreando para conversar com vocês, para bater um papo. Eu espero que seja gratificante a todos, assim como tem sido para mim hoje. Esse convite que eu recebi dela, e aceitei com enorme prazer. Uma reflexão, como ela disse, de um assunto tão longo, uma parábola que cabe a nós refletir muitas e muitas coisas. Foi dada com a parábola do mal rico. Não sei se todos conhecem ela, a gente vai falar por cima e tirar alguns entendimentos que nós podemos obter diante dessas palavras que Jesus nos deu. Então, primeiramente, que esse ano de 2026, assim como minha professora já lhes desejou, traga muita
sabedoria, traga muita consciência para nós, e entendemos que, mesmo diante das dificuldades, se a gente tiver esse entendimento que Jesus nos dá para observar as coisas, tudo se torna mais leve, e aquilo que parecia ser uma punição se torna uma grande lição. E essa é também o assunto pelo qual essa parábola gira em torno. Para quem não conhece, ou para relembrar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 16, onde fala-se não se dá para servir a Deus e a Mamon. E no item 5 a 7, onde os espíritos ali fazem uma reflexão sobre essa parábola. Essa parábola, ela narra a história de um homem chamado Lázaro, que vivia caído à frente de um reino, embaixo, comendo das migalhas, que caía da mesa de um homem rico. Interessante a gente ir observando, conforme se narra o texto, que Jesus dá nome àquela pessoa, de Lázaro, mas não dava nome ao rico, simplesmente o caracterizava como um homem rico, um mau rico, por sinal. E decorre a passagem que Jesus vai nos narrando, que esse homem ficava ali, se alimentando daquelas poucas migalhas, com um cachorro que lhe lambia as feridas. Então a gente vê um grande ato de indiferença com a situação daquela pessoa. Seguindo a parábola, diz que Lázaro morre, é acolhido pelos anjos e levado ao seio de Abraão. Abraão, nessa situação, tem ali a figuração de Deus. E também, seguindo isso, diz que o rico morre e é enterrado. Veja a diferença que Jesus coloca na analogia dos dois no momento do desencarne. Um é acolhido pelos anjos e levado ao seio de Abraão. E o outro, que vivia das coisas da terra, é dito como enterrado, como sepultado. Então a diferença que Jesus já coloca nessas condições, daquela pessoa que vive com resiliência, convive com as dificuldades e aceita de uma maneira consciente, e aquele outro que vivia com indiferença, preocupado apenas com os seus próprios bens. Na sequência disso, quando diz que esse homem rico acorda, na realidade espiritual, é interessante que Jesus usa a palavra que ele se encontra no inferno que a sua própria consciência lhe criou. E ali naquele inferno ele olha e observa quem? Lázaro, junto a Abraão, que tem ali a figuração de Deus. E naquele desespero, o que ele pede? Pede a Abraão para que Lázaro molhasse o dedo na água e lhe colocasse na boca, para que pudesse saciar aquela dificuldade que ele havia enfrentado. Então vê a inversão já de polos, no primeiro instante que ele se dá na realidade espiritual da sua consciência. Ele já via que aquele homem que sofria, que era um miserável, estava numa condição favorável na realidade espiritual, ao ponto de entender que ele podia atender às suas necessidades. Mas Abraão repreende, fala, entre nós existe um grande abismo, ou seja, entre a realidade que eles estavam e a realidade que esse homem estava, tinha uma grande distância. A gente observa isso em muitas obras da doutrina espírita, as obras de André Luiz, que narram com clareza sobre as questões do plano espiritual, essa diferença do estado de consciência de cada um de nós ao desencarnarmos. E essa passagem, ali Jesus relatando, nós vemos que aquela pessoa que viveu presa aos prazeres do mundo, e os prazeres do mundo, acho que vale a gente começar uma reflexão já. Parece que a riqueza, o dinheiro, os recursos são algo totalmente negativos, A gente, às vezes, ouve muita cobrança da doutrina, como se a gente tivesse que entregar tudo aquilo que possuímos e viver de brisa. Mas, e o que nos sustenta? As nossas necessidades serão atendidas de que maneira? Então, não é sobre o dinheiro, é sobre a forma que nós os enxergamos, a forma que nós aplicamos os recursos da nossa vida. E também não é só sobre os valores materiais que fala-se nessa parábola, mas sim também das virtudes. Porque aquele homem miserável, ele era dito como uma pessoa ainda enferma, e não se ouvia ele reclamar, não se ouvia ele questionar, não se ouvia ele sequer mendigar.
com aquela pessoa que estava ali, com o homem rico. Agora, aquele homem rico, tendo as suas posses, tendo a sua saúde, tendo as suas virtudes, tratava com indiferença aquele que estava jogado, caído aos seus pés. Então veja que não é só sobre o bem material, mas sobre os talentos que Jesus nos fala também em outra parábola, sobre os talentos que a vida nos oferece para que a gente possa realmente experimentar o quanto estamos aqui. Então não é sobre ter ou não ter dinheiro, o que fazer com dinheiro, a indiferença disso, não é sobre isso. É sobre realmente a nossa moralidade aplicada àquilo que nós possuímos, a condição que nós estamos. É importante refletir sobre isso. E ali nessa distância que Abraão fala, que havia essa distância entre eles, o homem rico faz mais um apelo, falando: então envie Lázaro para a minha casa, onde eu tenho os meus irmãos, e fale para eles do que está acontecendo aqui, para que eles possam mudar, para que eles possam prestar atenção que vão viver errado, né? E digam como eu estou. Parece que é um ato de lucidez, né? Porém não, é um grande ato de egoísmo, porque aonde ele pede para ir? Apenas na sua casa, apenas para os seus familiares. Então pede para que Lázaro volte e fale só com os irmãos dele, para que os irmãos não passassem. E vamos pensar, né? Os outros que se lasquem, né? Que se virem, cada um com seus problemas, né? Como eu gosto de dizer, cada um que banque a sua terapia, né? Mas não é bem por aí que vem o ensinamento, porque na sequência Abraão fala: mas eles já têm Moisés e os profetas, e se não ouviram aquilo que está disposto a eles, não adianta a gente sequer ressuscitar os mortos, mandar Lázaro de volta para falar com eles, que nada vai mudar. Então olha a grandiosidade de informações que esse texto possui, a grandiosidade de colocações que nós devemos nos colocar nessa condição. Quais são os nossos talentos? Quais são as nossas riquezas? O que a gente tem hoje disponível na nossa vida, que às vezes a gente guarda com tanto zelo, que passa a ser egoísmo, que passa a ser um ato assim de pura vaidade. Às vezes, enxergando pela ótica da doutrina espírita, que fala tanto sobre a caridade, sobre o acolhimento, a gente preza tanto sobre esse lado das virtudes humanas, de entregar amor para poder vivenciar o amor, e esquecemos que nós estamos abastecidos dessa fonte divina. Essa possibilidade que nós temos às vezes de ouvir alguém, de conversar com alguém, de enxergar as lamentações dessas pessoas, às vezes como uma pobreza, e a nossa condição de oferecer um tempo, talvez, como um ato de riqueza, já faz com que a gente transcenda, né, esse abismo que há da realidade espiritual, onde um dia nós estaremos. É importante a gente ter vários tipos de reflexão sobre esse assunto, e não só uma ótica material, não ficar preso só a essa questão: um era pobre e viveu enfermo e está tudo certo. É como se a gente fosse pegar: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então quer dizer que a pessoa, quanto mais problema ela tiver na vida, quanto mais dificuldade, quanto mais enfermidade, quanto mais lascada ela for, melhor ela vai estar no plano espiritual? Seria loucura, né, achar que Deus é um sádico, gosta de colocar os seus filhos ao sofrimento, falar: sofra, e depois que você deixar de sofrer, aí a gente cuida de você. Não é sobre isso. Tudo que é colocado na nossa vida, independente do que seja, vem como um ato divino para a nossa vida. Jesus fala na Bíblia: em tudo dai graças. E tudo, quando se envolve tudo, é tudo, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Então, se porventura a nossa vida é regrada de coisas boas, de facilidades, que seja pela saúde, pelos recursos, pelas possibilidades que nós temos de fazer o bem ao próximo, nós precisamos fazer com que isso se multiplique. Pegando um link com a parábola dos talentos, é isso que acontece. Aquelas pessoas recebiam talentos do seu chefe,
multiplicava-os e os devolvia. Agora aquela que recebeu um único talento, enterrou, guardou e devolveu aquele único talento, sem frutificar. E ele foi condenado, foi criticado na realidade. Então veja o quanto que a gente pode fazer de benefícios com aquilo que nos é dado. E às vezes quando nós enxergamos que uma dificuldade vem para nos tentar, para nos provar, ou às vezes a gente olha toda essa história como se fosse, peguei ele, como se fosse um ato de provação obrigatória, né? Um karma. É a lei de causa e efeito agindo sobre isso. Voltamos ao Deus sarcástico. Se a lei da reencarnação é uma lei de amor, por que ela vai nos fazer voltar só para sofrer? O sofrimento é aquilo que nos leva mais próximo a Deus. Em Paulo, nas suas cartas, se eu não me engano, ao Coríntios, ele pede para Jesus tirar aqueles espinhos dele, tirar as dores, as dificuldades que ele vivia. E o que Jesus fala? Não. Por quê? Ele fala, a dor, alguns sofrimentos, é aquilo que lhes direciona até mim. A gente já parou para pensar isso em algum momento? Porque a primeira coisa que a gente faz quando aperta a cinta é rezar, né? Mas dificilmente a gente vai em busca de rezar por sabedoria, vai em busca de rezar por uma explicação daquilo que nós estamos vivendo, vai em busca de encontrar a lição daquele momento, o que aquilo está tentando me dizer. Nós, como um ato religioso de desespero, trocamos os santos da igreja antiga para os nossos santos da doutrina espírita. Concordam comigo? É ficar doente, a gente já vai no São Bezerra de Menezes. É ter um problema espiritual, a gente vai atrás de Santo André Luiz. E por aí vai. Isso é um ato de consciência? Não. Eu acho que sequer de fé ele passa a ser. Ele passa a ser um ato de negligência nossa com o momento que Deus está nos fornecendo. Porque, como Emmanuel disse, se chegou até nós é porque é nosso. Nada na nossa vida, nada que nos acontece erra de endereço. Nada erra de endereço. E tudo que nos chega vem com o fundamento de nos deixar um ensinamento, uma lição, um aprendizado, por mais doloroso que seja, por mais profundo que seja a dor, por mais profundo que seja essa ferida, ela sempre vai ter um propósito de nos fazer buscar um remédio. Eu falo que a gente traduzir as nossas vidas, a nossa existência física, com esse contexto espiritual, nós vamos direcionando de uma maneira mais simples. Por que existe a dor física? Por que o nosso corpo sente uma dor física? Sente uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma dor no peito, o que seja? Para nos apontar onde necessita ser tratado. Então nós vamos num médico, num profissional, numa farmácia, em busca de um remédio específico para aquela dor. Agora, quando as situações da vida vêm e nos causam essa dor, esse constrangimento, às vezes espiritual e moral, não é para nos gerar sofrimento, mas para nos apontar aonde precisa ser tratado, aonde em nós está doente. E existem infinitas maneiras disso acontecer. Não é só após a morte, como desse homem rico, na hora que chegar a consciência espiritual, que eu vou ter que me preocupar com a minha realidade espiritual. É desde já, desde o momento que nós aceitamos reencarnar. Quando a vida nos cobra de alguma maneira, seja pelo luto, seja por uma doença, seja por algo assim que vai nos cobrar, uma doença principalmente no outro, em alguém que nós muito amamos, porque é muito mais fácil aceitar uma doença em mim do que em um dos meus filhos, e eu penso que a vocês também, é muito mais fácil aceitar algo para si, do que para alguém que você muito ama. Agora, quando é nessa pessoa, o que isso quer nos apontar?
Ontem, por um acaso, a gente estava fazendo uma leitura do Evangelho no nosso grupo de estudos, lá em Duartina, e estávamos falando sobre as questões das provações, algumas provações voluntárias, o que essas dores, o que essas coisas tendem a nos ensinar. E uma pessoa que estava presente, ela tem uma questão familiar, de um filho que nasceu prematuro, se eu não me engano com 6 meses, passou por diversas dificuldades até conseguir ali uma estabilidade, e ainda hoje tem muitas sequelas desse nascimento prematuro. E ela se questionava justamente sobre isso, qual que era a necessidade daquele pequeno serzinho, né, vamos dizer assim, passar por uma provação, uma expiação tão grande. E eu falei, mas a provação, a expiação não é dele, porque ele nessa condição infantilizada ainda não tem uma consciência para discernir o que está acontecendo na sua realidade, ele só sobrevive. Ele só sobrevive e em algum momento ele vai entender o tanto de amor que ele está acolhendo. Agora nós, que estamos do outro lado, sim, estamos expostos a uma grande provação. Falou, agora é entender o que é essa aprovação que exige de mim, porque eu falei para ela, eu garanto que você trocaria tudo pela realidade dele ser diferente. Se pedisse a sua casa nesse momento, você daria. Se pedisse o carro, se pedisse tudo, até a sua saúde, você trocaria pela dele. Ela falou, sim, eu trocaria tudo. Eu falei, então, veja o quanto os valores da vida se transformam quando a gente tem uma gota de consciência implícita em nós. Então, às vezes, o que o luto causa em nós, o vazio, a saudade, às vezes a raiva de Deus, muita gente entra num processo de possuir uma raiva, uma ingratidão com a vida, não encontrar sentido naquelas situações. E nós começamos a entender, diante do entendimento da doutrina espírita, que nos dá a certeza, que nos dá a garantia da continuidade da vida, que aquela pessoa que nós tanto amamos apenas seguiu o seu curso, apenas seguiu o seu planejamento de vida. Agora o nosso aqui, enquanto aprendizes, continua. Então todos aqueles vazios, todas aquelas dores, a saudade, até mesmo essa raiva, essa pessoa na realidade não nos causou isso já estava em nós, ela apenas iluminou com a sua ausência. Então a ausência dessa pessoa na nossa vida faz com que essas áreas em nós que se encontram vazias, que precisam ser tratadas, aflorem, onde a gente entende realmente o que a vida quer nos ensinar. Uma vez eu ouvi de um padre, e ele falou uma coisa para mim que fez muito sentido naquele momento, só que eu sou chato e eu gosto de estudar profundamente as coisas. E ele falou para mim, olha, você tem que parar de perguntar, de buscar o porquê das coisas e encontrar o para quê. O porquê te faz refém, o para quê te faz consciente. Eu falei, nossa, faz sentido. Aí eu fui mais a fundo na questão filosófica, e quem tem essa filosofia do entendimento, da pergunta, do porquê, é Freud. E Carl Jung tem a ideia de buscar o para quê. Porque a gente, como eu falei, buscar o porquê, nós nos tornamos refém. Porque a gente encontra uma resposta e se condiciona a ela. Por que aquele homem rico estava naquela realidade espiritual? Porque ele merece, ele fez mau uso, tratou com indiferença as pessoas que estavam junto dele. Então por isso ele precisa passar por isso agora. E se ele entender que ele está naquela realidade porque ele foi um homem mau somente, está tudo certo. Se conforma, se condiciona e está tudo certo. Agora quando ele para e olha, mas para que eu estou passando por isso? Para que esse momento quer me ensinar algo? Estava conversando ali com o seu Ulisses agora, ele estava falando, está lendo na realidade um livro de Humberto de Campos, e agora deu um insight também, que Humberto de Campos, ele não lembro qual livro, mas ele faz uma leitura dessa parábola, que eu acho muito interessante também, porque a gente tem a ideia, né, de chegar, de pedir e obtereis, está no Evangelho. Porém, em outros evangelhos está, se pede não obtenha porque não sabe o que pede, diz Tiago.
E Paulo, ainda nas suas cartas, fala que quando nós pedimos e não obtemos, é porque esse sabe o que precisa, esse Espírito sabe o que precisa. Agora nós ainda clamamos por nos livrarmos das nossas provações. Humberto de Campos, ele vai bem profundo numa pergunta que ele faz a um orientador que estudava com ele essa parábola, sobre o comportamento de Abraão, que seria ali a figura divina. Deus não é misericordioso? Deus não é um pai de amor, que acolhe, que perdoa e tudo mais? Por que então que aquele homem rico, ao pedir socorro para Abraão, é negado? Por que que ele, pedindo por misericórdia de uma gota de água, não lhe é concedido? É lhe dado ainda um esporro, né? Falou, há um abismo entre nós, que impede que a gente possa te ajudar. Aí ele pede por misericórdia que vá ajudar os irmãos dele, e aí ele toma outra, fala, eles já têm Moisés e os profetas, não adianta a gente fazer nada por eles. Parece que há uma grande indiferença também, indisponibilidade de Deus para atender um dos seus filhos. Seria justo e bondoso esse Deus? Ou a lição que ele nos quer dar é diferente? A forma que ele quer nos educar é diferente? Eu entendo dessa parábola de pedir e obtereis, mas quando nós não obtemos é porque a gente não sabe o que pede. É incapacidade nossa de compreender a maneira que Deus nos atendeu. Jesus fala sobre isso, ainda com Paulo, porque quando nós temos uma dificuldade de entender o que Jesus fala, o que a gente faz? Joga a culpa nele, né? Fala, Cristo que não soube falar, e não eu que não soube entender. Eu já ouvi muito isso, já pensei também. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, chama Estranha Moral. Ali tem todos os textos que a gente lê e não consegue entender direito. E eu já ouvi muitos espíritas, muitos oradores, muitas pessoas dizerem que é erro de tradução, foi alguma coisa que anotaram errado, alguém entendeu de uma forma diferente aquilo que Jesus disse e por isso vão arrancar, descarta. Não. Na realidade somos nós ainda que não conseguimos compreender aquilo que Cristo quis falar a nós. Então aquele homem rico, quando tem aquela negativa de um auxílio imediato ali, não é que ele estava sendo jogado fora dos céus, mas sim que ele precisava entender dentro da sua consciência os próprios erros, o quanto ali ainda naquela condição enferma que ele estava, do lado oposto da sua realidade material, que viveu até então, o quanto ele precisava abnegar-se daquela pessoa que ele foi, e compreender o que a nova realidade cobrava e exigia dele, porque como nós vimos, ainda assim ele continuava egoísta, ainda assim ele estava preocupado somente com os seus, e é normal, né? Não dá nem para a gente julgar ele, porque quem aqui não faria o mesmo? Quem aqui encontraria uma lâmpada mágica e ia pedir por toda a humanidade, e não por si só? Quem aqui com uma pessoa adoecida no hospital, você lá do lado, com a oportunidade de curá-la, de ajudá-la, e escolher tirar outro paciente de lá e continuar naquela condição? Eu vivi isso. Uma viagem que eu tive com os meus filhos, a minha filha do meio, a Maria Clara, ela entrou com um processo, com uma inflamação, uma dor muito aguda na barriga, no abdômen, e reclamando de dor, eu estava lá em Natal, de férias, procurando um hospital, fui numa Unimed errada, fui numa outra, cheguei lá, eu falei, moça, eu sou de São Paulo, estou desesperado, minha filha está com dor. Atenderam, passaram ela para dentro para examinar, fizeram um exame nela, um médico plantonista falou, é apendicite, vai internar, amanhã cedo vai operar. Eu falei, hã? Falei, como assim? Eu com voo marcado para voltar para casa, agora eu estou num lugar onde eu não conheço ninguém, não conheço os médicos, amanhã minha filha vai operar? De que maneira? E aí eu passei a noite inteira deitado sentado na cadeira do lado da maca dela,
com um quarto lotado de crianças, com seus pais, com as famílias ali, rezando por ela. Rezando por ela. E aquele monte de criança. Aí eu parava e pensava, falei, gente, eu acho que é egoísmo meu rezar só por ela. Só que se eu rezar por todos e tiver que desencarnar alguém e escolher ela, né, parece que a gente fica nessa ponte às vezes, né, fala, meu Deus, eu vou falhar. E naquela ocasião, apareceram alguns espíritos amigos, aí a gente, como uma fé muito falha, entra em desespero. Porque você está numa situação dessa, aparece espírito, você não sabe se veio para ajudar ou se veio para levar, né? Aí você fica naquela insegurança. E eles vieram ali, começaram a aplicar passe nas crianças. Eu achei curioso que isso era umas 11 horas da noite. Perto de 1h da manhã, crianças que estavam ali no estado, assim, visivelmente grave. Todos eles tiveram alta, menos a minha filha. Fiquei no hospital a noite inteira, sem retorno do médico especialista, que não respondia o telefone. Era um sábado à noite ainda, eu me lembro. Aí eu já comecei a pensar, eu falei, esse médico deve ser jovem, ele deve estar numa balada, vai vir varado amanhã cedo aqui, para querer operar minha filha. Eu falei, não, vou brigar com ele. Eu já estava armando uma briga, né? Olha o tanto de fé, o tanto de coerência que eu estava tendo, o quanto eu pensei nas outras pessoas, né? Não, só pensei em mim e na minha filha. É natural, é instintivo, é paterno nosso, né? É humano ainda, do nosso nível de evolução. E aí chegou pela manhã, o médico olhou, ela já estava sem dor, tomou café, falou, não é nada, não é virose, pode ir embora. O que eu levei de lição para essa casa? Para a casa dali? Que eu não tenho fé, que eu sou egoísta e pré-julgo as pessoas. O que aquilo quis me ensinar? Acho que essas fraquezas, essas vulnerabilidades que nós temos. E eu acho que nada mais humano para cada um de nós de reconhecer em si aquilo que nós realmente estamos nesse momento, aquilo que nós estamos vivenciando. E quando nós passamos a nos reconhecer, não é para nos menosprezar, que a gente tem um péssimo hábito de trazer tudo de uma forma negativa. Eu me reconheci agora como uma pessoa sem fé, uma pessoa egoísta e pré-julgo as pessoas. Vou me condenar por causa disso. Não é isso. É olhar essas situações e falar, olha, então eu preciso melhorar nesses aspectos. Aquela situação da minha filha iluminou em mim essas fraquezas, esses pontos espirituais pelo qual eu preciso melhorar, para não chegar lá na minha realidade espiritual no futuro, dar de frente com essa situação e querer reclamar, ou então querer pedir para a Clara, para os nossos orientadores espirituais, para Emmanuel, para quem for, que me livre daquela situação. Então, a busca pelo autoconhecimento, que é o fundamento da doutrina espírita, ele nos impulsiona a isso, nos impulsiona a nos afastar das nossas más tendências, a nos afugentar desses vícios que a vida nos possibilita. Esse homem rico, a vida possibilitou a ele as facilidades, a exuberância das coisas, e ele fez mau uso disso. Não soube aproveitar o que tinha para se melhorar como pessoa. Hoje nós estamos aqui, numa quinta-feira, primeira palestra do ano, retornamos, escolhemos estar aqui. Então nós precisamos saber aproveitar esse momento como um ato de transformação pessoal. Enxergar naquilo que Jesus nos ensinou, o que precisamos mudar em nós como caminhos mais estreitos, e não ler o Evangelho da Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Chico Xavier, como se fossem livros de historinhas. São livros de autoconhecimento. Nesse autoconhecimento, encontrando as nossas fraquezas, o que nós vamos encontrar também? As nossas virtudes, os nossos talentos. E eu gosto de brincar sobre isso, eu buscava na mediunidade o que é mais legal, que eu acho que é curar. Vocês concordam? Eu acho fantástico. Jesus vinha, falava, curava, aí você vê aqueles médiuns que vêm, põe a mão ali, cura, eu falo, meu Deus, isso é muito legal. E se dá errado, a culpa é da pessoa que não tem fé, né? Ou que não pôde ser curado. Agora, no meu caso da mediunidade, se eu errar, lascou. Aí a culpa é 100% minha. Mas eu entendi que nesse processo que foi me permitido, como um talento nessa vida, de escrever, seja nas obras, seja essas mensagens que a gente publica diariamente,
me possibilita utilizar uma virtude minha e multiplicá-la com as pessoas. É fazer de um único talento um fruto maior, onde eu consigo compartilhar. E é isso que nós precisamos buscar. A professora estava falando aqui, que uma mensagem hoje cedo que eu compartilhei, ela distribuiu para vários grupos, várias pessoas, porque acha necessário. Então veja o quanto de bem que nós podemos fazer. Então encontrar esse ponto de luz que cada um de nós possui, o Orlando, palestrante, a Ângela, a Fabi, a própria Leila, outras pessoas tantas nessa casa, que podem usar da palavra para orientar, para facilitar, para consolar, para nos direcionar. Nós temos que perder essa ideia de vir à casa espírita com o princípio de ir no culto, na missa, na igreja, só passar por aqui, mas sim absorver realmente essa mensagem, não do orador, mas do Cristo, e colocar ela como uma semente realmente na nossa vida, para que ela possa frutificar, para que ela possa fazer com que a nossa vida ganhe luz. A partir do momento que nós descobrimos uma única virtude em nós, que nós conseguimos aproveitá-la e beneficiar alguém, eu garanto que o estado de felicidade que nós alcançamos é muito grande. É muito grande. E não precisa ser uma multidão. Às vezes a gente fica esperando aquela condição perfeita para poder fazer alguma coisa. Falar, o dia que eu tiver mais tempo, eu vou fazer tal situação. O dia que eu tiver mais recurso, eu vou doar tal situação. O dia que... E se o dia que não chegar? E chegar o momento de nós retornarmos à pátria espiritual antes dessa condição favorável que nós tantos esperamos para poder fazer o bem, nós passaremos aqui em vão. Nós não iremos viver essa consciência espiritual de felicidade, porque tanto tristeza quanto a felicidade é um estado de consciência espiritual, porque no livro dos Espíritos eles nos falam o quanto nós podemos ser felizes na terra, o quanto se esforçar para isso, o máximo que você se esforçar para isso. Falou, existe a felicidade plena, absoluta aqui? Ele fala, não, a felicidade não é desse mundo, mas a felicidade plena, a felicidade da consciência perfeita, vamos dizer assim. Agora, a nossa felicidade, o máximo que nós nos esforçarmos para ser, isso é alcançado, mas será alcançado através do nosso esforço, dos nossos exercícios, das nossas práticas do bem, das nossas práticas em melhoria pessoal, melhoria moral. Como eu via falando, essa doutrina tão maravilhosa, ela nos possibilita todos os dias dar início a essa construção íntima de nós mesmos, a essa busca pelo aperfeiçoamento. Santo Agostinho, na questão 919, nos orienta, consulte a própria consciência antes de dormir. É uma receita que ele fazia. Então veja, ele encontrou um mecanismo de se melhorar e compartilhou conosco. Encontrou uma virtude de fazer uma autoavaliação e ofereceu às pessoas a mesma coisa. Ele multiplicou aquela qualidade que tinha. Então, nessa busca diária de entender o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal, amanhã vou buscar me esforçar para não repetir o mal que eu fiz e buscar fazer novamente aquele bem que tanto me acolheu. Lembra de Paulo? Fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu tento evitar, esse eu pratico todos os dias. Esse Paulo somos nós. Todos os apóstolos que foram escolhidos por Jesus, eu brinco, né? Era tudo vida torta que nem a gente. Não foi escolhido um perfeito, não foi escolhido uma pessoa pura para andar ao lado do Cristo. Ele escolheu seres humanos simples como nós, defeituosos, com dificuldades, com problemas como nós, e mostrava ali, olha, é possível mudar, é possível me seguir. E seguir Jesus, quando a gente olha para Paulo, eu adoro Paulo, né? Eu falo que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Paulo fala lá, tem que deixar esse homem velho, né? Aquele homem velho que havia em mim morreu. A partir de hoje é um novo homem. E esse novo homem, ele não precisa abnegar de todas as coisas, largar tudo.
Falar, larguei família, larguei casa, larguei emprego, larguei tudo e vou viver para Jesus agora, né? Tem gente que acredita que é isso, mas não é isso. É largar o quê? Largar essa pessoa minha, que até então vive infeliz, presa a valores que não são necessários, como são os valores morais para a minha felicidade. Se você me perguntasse naquela noite, o que eu trocaria para minha filha sair daquele hospital sem nada, eu te daria tudo, o que você me pedisse. Inclusive, eu acho que eu fiz umas barganhas com Deus lá e eu não cumpri, tá? Porque eu não entreguei. Mas tenho certeza que não foi esse meu apelo que fez com que ela saísse no dia seguinte. Mas certamente que eu saí de lá uma pessoa diferente, buscando entender por novos valores, por novas condições, o quão importante são essas buscas pessoais de se melhorar, de buscar se aperfeiçoar. Então, creio fielmente que Jesus, quando fala nessa parábola do mal rico, ele não vem nos falar sobre dinheiro, somente. Ele não vem nos falar só sobre recurso. Ele vem tratar disso, da nossa indiferença, muitas vezes, com situações que estão caídas ao nosso pé. Não precisa ser uma pessoa na rua que a gente vai cruzar, num semáforo, embaixo de um pontilhão. Às vezes, dentro do nosso lar, existem pessoas que estão tão empobrecidas de alguma coisa, que a gente olha com indiferença, que a gente não consegue realmente ajudar, não consegue nos transformar. Nós não enxergamos nas pessoas o quão carente elas estão de algo que a gente está esbanjando. Por quê? Porque estamos olhando só para nós, estamos preocupados só conosco. E o preocupar conosco, a gente tem que tirar uma diferença também quando nós falamos sobre o alto amor. O alto amor é diferente do egoísmo, porque parece que se eu olhar somente para as outras pessoas, eu sou caridoso. Agora, quando eu olho para mim, eu sou egoísta. Mas agora nós temos que pensar que ninguém doa aquilo que não possui. A gente só põe para fora daquilo que nós estamos cheios. Então, me ensine a amar alguém sem me amar. Me ensine a doar amor para uma pessoa sem possuir amor por mim mesmo. Me ensine a me preocupar com questões de valores morais e virtudes das outras pessoas sem me atentar com a minha. É necessário trabalhar em si para poder auxiliar os outros. Aquela analogia da máscara do avião, né? Primeiro você põe em você, depois você vai atender as pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Se você for querer atender ela, às vezes você não vai conseguir nem atender ela e vai desmaiar também. Então é necessário cuidar de si, primeiramente, para poder oferecer algo a alguém. Então Jesus vai nos condicionando nessa parábola a um ensinamento muito maior. E também, para nós que temos a convicção da continuidade da vida, a responsabilidade que temos perante esses atos, porque eles vão transcender ao véu da morte, ao véu do desencarne. Aquelas duas pessoas, um que sofreu com resiliência sem reclamar, passa pela vida espiritual e se encontra numa condição favorável. Agora aquele outro que passou de uma forma com indiferença pelo seu próximo, passa para a vida espiritual e se encontra numa forma miserável. Olha o nível de consciência que nós temos que ter sobre aquilo que nos é dado e a maneira de aplicar isso às nossas vidas e atender as pessoas. E ainda podemos entender nessa parábola que foi pelas primeiras passagens do Evangelho que se narra uma continuidade da vida. Abraão nem Moisés falava sobre isso. A ideologia de reino dos céus, da continuidade da vida, vem com Jesus. Aí a doutrina espírita nos dá a consciência de que somos exatamente a mesma pessoa. E lá há sim a possibilidade da comunicação, como o próprio homem rico pede a Lázaro, pede a Abraão que ele volte e fale com os seus familiares. Então há essa possibilidade do intercâmbio. Então olha quanta riqueza que Jesus nos deixa, que a doutrina espírita nos esclarece em uma única parábola. Então, como eu falei, essa passagem ela tem tantos ensinamentos,
tantas reflexões, quantas possibilidades de enxergar um único texto, quando nós colocamos essa lente, né, da doutrina espírita para olhar para ele. O grau de conhecimento, o grau de ensinamento passa a ser maior. Mas, assim como o amor, o aprendizado também tem que ser próprio. Não tem como eu amar pelo Orlando, não tem como eu fazer pelo Orlando ou evoluir por ele. Somente ele é capaz de fazer isso. Da mesma forma, ele por mim. Ele pode me auxiliar, ele pode me orientar, ele pode fazer muitos benefícios com o conhecimento que tem para comigo. Agora, fazer por mim, somente eu serei capaz de fazer isso. Então, a lição que tanto Abraão quanto Lázaro deixa àquele homem rico é justamente essa. Não será Lázaro que levará a gota de água à sua boca. Não será Lázaro que voltará à terra para falar para os seus familiares que eles precisam se transformar. Será você que buscará a consciência dentro de si mesmo, do que viveu. O arrependimento é a primeira chave para a transformação, né? O arrependimento, pela maneira que você viveu, será da sua consciência, do seu coração. E o arrependimento é isso, não é simplesmente, me arrependi, desculpa. A gente fala, né, depois que inventaram a desculpa, muita gente deixou de apanhar, né? Então, não é sobre isso. É realmente tocar no coração aquilo que precisa ser transformado. Eu creio fielmente que para uma primeira palestra esse ano, esse assunto nos dá um exercício para os próximos 360 dias que há de vir ainda, né? Porque são muitas coisas em nós que são comparadas a esse homem rico. São muitas vivências do nosso dia a dia que estão ligadas a essa pessoa. E às vezes a gente narra e enxerga como uma história que falou de alguém e busca uma outra vida para comparar com a daquela pessoa e esquece de olhar para si mesmo. Como eu estava falando, a evolução, o aprendizado, ele é pessoal, ele é único e é nosso. Então cabe a nós o exercício, porque assim também como diz Jesus, ao final será cada um segundo as suas obras. Prof, falou até às 10, né? Normalmente, quem já participou de palestra minha, eu gosto de fazer com que vocês participem, falem, perguntem alguma coisa, embora tenhamos pouco tempo agora, mas caso alguém deseje alguma conclusão, alguma pergunta que seja pertinente a esse assunto, nós temos um tempinho antes de encerrar, se for da vontade de vocês. Agora, caso não, nós paramos por aqui, que acredito que, como eu disse, temos assunto, bastante tempo para refletir. Bem, que Jesus nos abençoe, traga paz, luz e esperança para esse dia. Espero que, assim como para mim, essa reflexão foi válida, seja a vocês também. Muita paz a todos. Obrigada, Eu agradeço, meu bem. Muito bom. Que tarde agradável, quantas reflexões tão importantes, né? Que orgulho desse menino. E ficamos muito felizes, começamos muito bem o nosso ano, graças a Deus. Só gratidão, só agradecemos, né? Se estamos aqui, se temos essa oportunidade, vamos agradecer. E como foi tão bem colocado, vamos colocar em prática cada vez mais os nossos talentos, vamos nos corrigir, nos policiar e sermos melhores a cada dia, tá certo? Bom, nossos passes, hoje nós vamos pedir um pouquinho de paciência a todos, porque nós estamos em poucos passistas, né? Mas os nossos passes serão aplicados normalmente, primeiramente os passes simples, para quem não está em tratamento com a fichinha amarela, com passe conjugado, e em seguida o passe conjugado. Podemos permanecer em preces, nos preparando para o passe, porque a Paulinha e o José nos convidarão para os passes.
eu convido os nossos amigos, médiuns da Câmara, para se dirigirem para o trabalho, então, e eu vou pedir e convidar, se for possível, a Fabi e o Orlando para nos ajudarem nos passes hoje, tá certo? E nós vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer mais uma vez? Tenho certeza que todos nós estávamos aí em agradecimento, mas vamos agradecer mais uma vez. Querido Pai, amado Mestre Jesus, mentores amigos, nós os agradecemos imensamente, Senhor, por todas as oportunidades que temos recebido, por essa oportunidade de aprendermos, de refletirmos cada vez mais sobre os ensinamentos de Jesus, e rogamos, meu Pai, que tenhamos todos nós, todo o nosso universo, todos os nossos companheiros de jornada, um ano de muita compreensão, de muita paz, de muito amor e de muita saúde. E que possamos trabalhar cada vez mais pelo bem e para o bem, para conosco e para com todos aqueles que caminham conosco nessa existência. Que assim seja. Agradeço muito ao Diego mais uma vez e a vocês todos que estão aqui conosco, principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e se houver alguma dúvida, quiserem conversar sobre alguma coisa, podem procurar a Paulinha, a mim, ao Diego, tá? Que estamos prontos aqui para ajudá-los. Muito obrigada e um ótimo 2026 para todos nós.